Josué, até existe um apelo de Josué falando ao povo: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Então, hoje eu posso escolher pelo remédio, eu já nasci infectado, posso escolher pelo remédio, mas eu também posso continuar vivendo em pecado, é só uma questão de escolha e de decisão, entendeu? Vamos ver aqui como é que então, começa. A resposta foi esclarecida, né? Ah, sim, eu penso que sim. Ela vem nas duas frentes, do ponto de vista de escolha e do ponto de vista de natureza. Agora, o que fecha esse estudo é como tudo começa, que eu acho que esse texto de Tiago 1, 13 a 15, que você vai ler, ele explica que no céu, no Éden e ainda no meu coração ou no seu coração, o pecado ele surge por um único motivo. Leia aí. Qual seria, então, o motivo do pecado? Mas, pastor, eu lembrei o seguinte, muitas vezes a gente tem essas dúvidas com relação à Bíblia. Se pecado é uma escolha ou uma herança, se você tem dúvida, nós temos uma revista que é um presente. Muito boa. É a revista Na Mira da Verdade. É como se fosse a Bíblia ao ponto Isso. em uma revista. Porque lá você vai fazer perguntas e a revista já traz alguns temas que muitas pessoas têm dúvidas. E a resposta vem certinha com a palavra de Deus. Verdade. Você pode pedir agora no nosso WhatsApp, 91 80 10 1776. É um presente aqui da Novo Tempo para você seguir com a Bíblia ao ponto aí, sempre estudando a palavra de Deus. Agora sim, como foi que tudo começou? Tiago 1, 13 a 15. 13 diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha a palavra aí, né? Continuando. Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concedido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pronto, aqui está a história da entrada do pecado na humanidade. Começa com a cobiça. Você olha para o céu, Satanás, Lúcifer, cobiçou o lugar de Deus. Você olha para o Éden, Adão e Eva, especialmente Eva no primeiro momento, cobiçou ser semelhante a Deus. E hoje, o que é o pecado senão fazer a minha vontade e não a de Deus? Então, quando eu desenvolvo no meu coração qualquer espécie de cobiça que não seja reconhecer Deus como meu Senhor, eu entro numa esfera de risco, num ambiente de risco. E a cobiça, se ela consumar-se em pecado, ela gera morte. Então, me faz pensar que até no estágio da cobiça, você ainda pode retroagir. Escolher. Tipo, escolher. Ah, eu estou cobiçando assaltar um banco. Muito bem. Vou assaltar o banco e vou lá e faço o assalto. Eu cometi o pecado. Aí eu passo a ser condenado à morte, no ponto de vista conceitual, né? Então, assim, você pode ser tentado, e eu também, na esfera da tentação, nós fazemos escolhas. É aí onde o Espírito Santo precisa agir na minha vida, na sua vida, na vida do ouvinte, para que a gente faça a escolha certa. E escolher ao lado do Senhor. Por isso que a verdade faz diferença no processo da escolha. Quem não conhece a verdade vai escolher o quê? Qual é a alternativa que tem para a sua vida que não seja continuar na ignorância? Então, a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, se nós fizermos uso da verdade, nós evitaremos muitos erros a serem cometidos. Se o pecado é a escuridão, vem a luz. Pronto. Como um remédio, né? Um remédio, uma solução. Onde há luz, não há trevas. Não tem. Não tem acordo entre elas. Do tipo assim, olha, trevas, eu vou entrar aqui, eu vou deixar um pedacinho para você. Vou deixar um pedacinho de trevas para você aqui. Não. Onde a luz entra, trevas se dissipa. Por isso, coloque Jesus na sua vida. Ele é o melhor remédio para o pecado. É isso mesmo. Eu lembrei até de um verso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso, muito bem. Eu vou finalizar então, Aline, falando rapidamente das consequências do pecado. E aqui eu vou pedir a permissão do ouvinte para citar o texto e não lê-lo totalmente por causa do nosso tempo. Eu tenho 3 minutos aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira consequência do pecado é aquela imediata. Como eu já expliquei sobre isso, lá em Gênesis 3, 16 e 17, após a entrada do pecado, Adão e Eva tiveram a morte, dificuldades para o trabalho e sofrimento. Do suor do rosto eles passaram a ganhar o pão. Hereditária, Salmo 51, verso 5. Davi reconhece que o pecado está na natureza humana, desde o nascimento. Em pecado fui gerado. Ele foi concebido em pecado. Então Davi já sabia que desde o nascimento ele já era um pecador. Condicional, em que sentido a consequência do pecado é condicional? Aqui é um ponto interessante. Ezequiel 18,4 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então é condicional nesse sentido. É o ponto da escolha, tá?
Eu até poderia substituir que a consequência do pecado, ela está condicionada à minha escolha. Se eu escolher pecar, eu escolhi a morte. Foi o que Jesus fez com Adão e Eva, lá no Éden. Deus fez. Se vocês comerem do fruto, certamente morrerão. Estava condicionado a obedecer ou não. E, finalmente, ela tem uma consequência universal. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma maneira meio que negra de fechar o estudo hoje, né? Pesado. Pesado, mas eu vou abrir uma luz aqui para a próxima semana, pode ser? Sim. Leia Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Amém, nosso Senhor. Amém. Glória Amém. a Deus. Para o problema do pecado existe uma solução, mas isso é o tema da próxima semana, aqui com vocês no Direto ao Ponto. Tá certo, pastor. Tem uns minutos finais para o senhor fazer o fechamento aí Tá. desse tema. Faça um apelo. Primeiro, que você reconheça que é um pecador, senão não há solução para você. Porque até que você admita a doença, você não tomará o remédio. Eu quero falar do remédio na próxima semana. Mas que Deus te abençoe e te conforte na certeza de que o estudo de hoje te apresentou um problema, mas a Bíblia não para aí. Ela vai mostrar a solução. E eu espero que você aceite para a eternidade Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos. Colocamos em tuas mãos o aprendizado de hoje e na próxima semana a solução para esse problema que hoje nós apresentamos, que se torna em Cristo Jesus a solução para o nosso pecado. Nós oramos em nome dele. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor, por estar aqui com a gente. Valeu, Mais Aline. um momento bom. A Bíblia ao ponto aqui com você. Momento especial que aquece o nosso coração, porque a Bíblia é luz, como nós acabamos de estudar aqui, que você tem a sua vida iluminada por essa bendita esperança. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre esse remédio, sobre essa graça na próxima sexta aqui, direto ao ponto com o pastor Wellington. Então aproveito para te convidar. Pede agora o teu PDF para você seguir estudando. Ele citou vários textos aqui e a gente não teve tempo de ler. Aí você vai na sua casa, lê, marca direitinho na palavra de Deus para entender esse tema, para saber realmente o que aconteceu com a humanidade e para seguir sendo cada vez mais forte na palavra de Deus. Você ouviu A Bíblia ao Ponto.